Papo com os personagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. Neste sábado que tem futebol, sim. Corinthians Internacional, o Internacional defendendo a liderança, o Corinthians tentando sair da bronca que está metido. E na segunda-feira, o Grêmio enfrenta o Bragantino também precisando ganhar. Assim como o Bragantino, os dois estão na rabeira, não estão bem na tabela, jogam para buscar pontos. E aí, sabe como é que é, né? A dupla Grenal precisa fazer a sua parte, especialmente o Inter, que está brigando pelo título. Enquanto não chega o dia ou a hora de o Internacional entrar em campo e a Gaúcha contar tudo, eu trago neste paredão de sábado mais uma mulher. Olha, e uma mulher super talentosa, cara, que ela ocupa uma telinha muito importante e ocupa com muita qualidade. As pessoas olham e dizem, pô, mas as mulheres estão tomando conta. Não porque são bonitas, porque são qualificadas. E esta é mais uma delas. Bárbara Coelho, apresentadora da Globo, que prazer te receber aqui no Paredão, Bárbara. Oi, Guerrinha, tudo bem? Poxa, prazer é todo meu. Obrigada aí pela apresentação, pelo carinho com o meu trabalho. Alguns aninhos de estrada, mas amadurecendo ainda, com muita coisa para aprender. E hoje com uma responsabilidade gigante, que é apresentar o Esporte Espetacular, o programa de maior tradição, o programa esportivo de maior tradição da televisão brasileira. Estou muito feliz em estar nesse programa hoje, de ter essa responsabilidade, e que bom que eu vou poder contar um pouquinho a minha história para você, porque tanta gente pode me ver ali e não conhecer muito como tudo aconteceu, como eu cheguei nesse momento da minha carreira tão importante, tão gratificante. Dividir a minha história com você vai ser um prazer, viu? Obrigada. Bárbara, tu é capixaba, né? Como é que tu começou? Como é que tu começou nessa vida de comunicação? Então, Guerrinha, a história é a seguinte: eu comecei desde sempre, já na faculdade, era um desejo meu trabalhar com comunicação e com esporte. Eu nunca tive dúvidas disso. Eu sempre gostei muito de esporte, de futebol, pratiquei esporte na minha infância e adolescência. E o meu pai era aquele cara peladeiro e eu estava sempre com ele, né? E assim, eu quando comecei a fazer jornalismo, o meu primeiro estágio foi numa empresa de eventos, uma empresa que fazia eventos pelo Brasil todo e tal, porque foi a primeira oportunidade que eu tive. Mas já no segundo período eu comecei a trabalhar na Rádio Espírito Santo. Eu fui a primeira mulher da equipe da Rádio Espírito Santo, lá no Espírito Santo, obviamente. E como eu entrei nisso, que é uma história legal, porque nunca nenhuma mulher tinha trabalhado na emissora, e um amigo meu de faculdade sabia que eu curtia muito, falava de esporte o dia inteiro, e falou pra mim, vai rolar uma vaga lá na Rádio Espírito Santo. Você quer que eu fale pro chefe da equipe que você tá afim de tentar alguma coisa? Eu falei, claro, pô, fala lá com ele. Jair Batista é o nome dele. Aí ele falou pro Jair, falou, tem uma menina lá na faculdade, pô, gosta muito de esporte, nunca trabalhou, não tem nenhuma experiência, mas acho que vale tentar, hein? Aí eu já traz ela aqui. Aí eu pedi demissão da empresa de eventos, sem nenhuma garantia, e fiquei lá 2 semanas batendo na porta, pedindo para gravar uma coisinha ou outra, e aprendendo e conversando com as pessoas, me apresentando, falando dos meus sonhos. Aí eu acho que na segunda semana eu cansei ele, de tanto que eu insisti, e aí veio minha primeira oportunidade. E a tua primeira oportunidade foi fazendo reportagem, foi apresentando, foi produzindo, como é que foi? Eu era repórter de campo, cobria o Campeonato Capixaba, o meu primeiro clube como setorista foi o Grêmio Esportivo Laranjeiras, e aí eu participava de alguns programas da rádio de esporte, mas a minha primeira função foi como repórter. E me diz uma coisa, não assustou de cara uma mulher, ser a primeira mulher da emissora, a enfrentar os caras nos treinos, nos jogos, nas entrevistas? Eu acho que para todo mundo foi uma novidade, para mim e para eles. Mas uma coisa que me ajudou muito, Guerrinha, porque eu estava muito em casa ali, né? Vamos falar a verdade, assim, quando a gente está numa cidade menor, como Vitória, as coisas são mais fáceis, os acessos são mais tranquilos. Então, assim, por exemplo, eu ia para o treino, eu sentava do lado do treinador Mauro Soares e perguntava tudo para ele. O que é 4-4-2, o que é 4-3-3, o que é coletivo, o que é rachão,
falava para ele quais eram os treinos dele da semana, o que ele priorizava. Então, graças a essas pessoas, eu tive a oportunidade de aprender, porque eu não queria só reportar, eu queria aprender, e eu não joguei bola. Esse é o diferencial, porque muitas parceiras minhas hoje jogaram na infância, na adolescência, então elas tinham uma noção muito maior do que a minha, eu não. Então eu tive pessoas no meu processo de aprendizado, lá no início, que me ajudaram muito. Então eu pude errar, eu pude perguntar, é muito diferente, eu acho, do que você cair numa grande emissora logo de cara e ter o compromisso de saber o que você está fazendo. Eu não sabia e eu pude assumir essa posição de não saber e de aprender. Eu acho que isso foi um aprendizado importante e a Rádio Espírito Santo foi uma grande escola para mim. Bom, tu quebrou o encanto junto aos profissionais. E os colegas de imprensa que viam uma mulher no meio deles, como é que enxergavam essa mulher? No começo era tudo muito estranho, porque é o que eu falo, essa construção de sociedade machista, ela é uma coisa que está muito no berço. Então, obviamente que eu tive que aguentar, e no início, muita piadinha, muita gente não entendia o porquê que eu tinha escolhido aquilo. Algumas coisas me magoavam muito no começo, como eu posso até trazer como exemplo para você, as seguintes frases. Ah, mas por que você está trabalhando aqui? Vai para campo de futebol, vai trabalhar debaixo de sol, vai trabalhar com uma coisa mais divertida, com entretenimento, vai falar de moda, de beleza, muito mais a sua cara. Então eu ouvia muito isso dos meus pares. Só que eu quebrei isso, Guerrinha, porque a gente não se conhece pessoalmente, se um dia a gente tiver essa oportunidade vai ser legal, eu gosto muito do que eu faço, então eu falo disso o dia inteiro. Chegou uma hora que não tinha mais como eles discutirem comigo em relação a isso, porque estava inerente à minha existência, às minhas relações, o meu papo. Eu falava disso, eu gostava, eu consumia, eu via os jogos, então aos poucos eu consegui quebrar isso e se tornou uma coisa mais orgânica, o meu papel e o fato de eu trabalhar ali com eles. Começou como repórter, mas não queria ser só repórter. E o segundo passo? Então, o que eu sempre falei para as pessoas, e falo até hoje, desde o início, eu falo que eu sou uma jornalista, em primeiro lugar, de multiplataformas. Eu não sou repórter, apresentadora ou comentarista, eu sou jornalista. Então, assim, quando eu me vi naquela posição de repórter, eu falei, eu quero experimentar também outras funções para saber onde eu vou melhor. E aí, depois desse estágio, eu consegui trabalhar como estagiária também na Band local. E ali na Band local eu comecei como produtora. Depois que eu consegui fazer algumas coisas legais, eu comecei a trabalhar num programa chamado Esporte Capixaba. Era um programa até hoje apresentado pelo Ferreira Neto, e tinha uma bancada para discutir os temas da semana. Eu participava dessa bancada e algumas vezes ia para os treinos e trabalhava como repórter. Então, na rádio, eu comecei a trabalhar nos dois ao mesmo tempo. Então, na rádio, eu permaneci com a função de repórter, e na TV eu acumulava a função de comentarista já, e também de repórter. E daí as coisas foram acontecendo. O começo, Bárbara, é sempre um desafio, né? Porque não tem a experiência, ainda não conhece direito o mercado. Bom, vencida a primeira etapa do desafio. E aí surgiu a chance de mudar de local, de morar em outro lugar, de viver uma nova experiência, não foi? Foi isso mesmo. E assim, essa é uma história que eu gosto muito de dividir com as pessoas, porque quando elas me perguntam assim, poxa, Bárbara, o que eu faço? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer de diferente? Eu falo para elas, olha, eu vou contar a minha história, mas eu costumo dizer que a minha história, ela não é melhor nem pior do que a de ninguém. Ela só é a minha história e eu tenho muito respeito por ela. Então, quando chegou em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, eu estava para me formar na faculdade. Era meu último ano, meu último semestre. E eu falei, cara, eu sempre quis trabalhar ou no Rio ou em São Paulo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar, uma menina com uma experiência numa rádio e numa emissora, né, numa TV local no Espírito Santo, com um currículo debaixo do braço, vou falar, oi gente, quero trabalhar aqui. Eu falei, eu preciso ter uma história diferente para contar, eu preciso convencer as pessoas que eu amo o que eu faço e que eu quero isso para minha vida. Aí eu tinha um Golzinho, um carro, vendi esse carro e fui para a África do Sul cobrir a Copa do Mundo, de forma independente. Então montei um blog, a Rádio Espírito Santo me deu um espaço na rádio, mas sem me pagar, porque eu queria aquilo para o meu currículo, eu não queria ir como turista, eu queria trabalhar na Copa. Então eu consegui ir para a África, fui com algumas pessoas, com alguns amigos, que na realidade eu só conhecia um deles. A gente viajou à África com motorhome, eu e esse meu amigo e mais outros amigos dele que eu conheci lá na África, eram 5 pessoas no motorhome,
E aí eu viajei à África do Sul e contei a minha história da Copa do Mundo, que era uma história de uma pessoa que era jornalista recém-formada e que estava na arquibancada. Eu não tinha como acessar os treinos, as coletivas. E a partir dali eu entendi que era um passo que eu poderia dar quando voltasse da Copa do Mundo. Eu volto da Copa do Mundo da África, viro para os meus pais e falo, a gente sempre teve pouquíssima grana, lá em casa era tudo muito contado. Eu falei, olha, sobrou uma graninha aqui do meu carro, eu quero ir para o Rio de Janeiro tentar alguma coisa lá. Então eu vim para o Rio sem emprego, morei numa república, e falo para você, era almoço ou a janta, não tinha os dois, e aqui eu comecei a correr atrás, eu comecei a bater na porta, mesmo. E aí meu primeiro emprego foi na Rádio Popular AM em Duque de Caxias. Eu não recebia por esse emprego, mas eu ganhei uma carteirinha da SERJ, da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Então eu podia ir ao estádio trabalhar, eu trabalhava como repórter. E aquilo ampliou minha rede de relacionamento, porque eu fui para esses lugares, para os estádios, e me apresentava, falava quem eu era, de onde eu tinha vindo, contava minha história, e aquilo foi abrindo portas aos poucos para mim. Mas o meu primeiro momento no Rio de Janeiro, minha primeira oportunidade foi essa. Então, no teu caso, encaixou bem aquela história de propaganda é a alma do negócio. Tu mesmo fez a propaganda e acabou muito bem sucedida, né? Exatamente. Eu falo que ninguém pode vender melhor o peixe do que quem pescou o peixe, de quem está ali na vendinha vendendo peixe. É você que tem que contar a sua história. Não adianta, eu vejo que as pessoas têm muito isso. Por exemplo, às vezes alguém me procura, até pessoas assim, da própria Globo, né? Parceiros de trabalho, fala, poxa, qual é o caminho que você acha que eu tenho que fazer? Quem você acha que eu tenho que procurar, que eu tenho que conversar para falar sobre o que eu quero? Eu falei, eu que não sou. Vai lá, fala com a pessoa certa, fala com o seu gestor, não tenha vergonha do seu propósito, não tenha vergonha do que você quer ser, acredita no seu trabalho. E foi sempre assim, eu sempre acreditei muito no meu trabalho, mesmo com todas as dificuldades. E eu tinha um lema, que é o meu lema de vida, se o preconceito não está na minha cabeça, não está na cabeça de ninguém. Então, eu sabia o que eu podia entregar e aonde eu podia chegar. Eu sempre soube. E isso me ajudou muito, me fortaleceu muito essa autoconfiança para conquistar as coisas que eu conquistei. E quando pintou a história, pintou o trabalho na Globo, como é que foi o início? O que tu começou fazendo e como é que foi a evolução da coisa? Nossa, é uma história também que é bem curiosa, porque quando eu comecei a fazer os pilotos para trabalhar no Sport TV, eu fui convidada para participar de um processo seletivo para cobrir a licença maternidade da Vanessa Richt no Tá Na Área. Essa era a minha proposta de trabalho na época. E aí eu comecei fazendo pilotos, né? E aí eles iam escolher alguém, não era eu de cara. E aí eu fui assaltada indo para um dos pilotos. Eu ia de ônibus, eu fui assaltada. E aí eu falo que eu fui contratada ali, porque eu entrei na Globo, contei uma história lá na recepção, porque eu não queria perder o teste. E aí quando eu entrei para fazer o teste, eu lembro que eu tinha tido um dia tão difícil que eu falei, isso não pode me atrapalhar de jeito nenhum. Então triplicou a minha atenção. Eu fui super bem nesse dia no teste, nos outros nem tanto. Mas nesse dia eu falo para você, eu acho que ali me contrataram. Então eu acabei entrando na Globo em 2013, no grupo, para trabalhar para o Tá Na Área, no Sport TV. Fiquei lá até 2018, mas durante esse tempo eu fiz muita coisa legal. Eu cobri a Copa do Mundo no Tá Na Área, eu participei de outros programas da casa, fui apresentadora do Sport TV News, aí eu digo folga, férias, fiz gol, fiz troca de passe, seleção Sport TV. Já tinha salário, já valia a pena. Ali as coisas já tinham mudado um pouco. Digo que não muito, viu? O início é sempre o início. O início é complicado. Como nosso, né? Mas eu não posso reclamar. O que tinha acontecido comigo no início do Rio, de trabalhar sem salário, sem nada, e chegar ao ponto de você trabalhar num grupo como o nosso, né? Com todos os benefícios e com um salário, eu estava nas nuvens. E aí foi assim que as coisas aconteceram. Bárbara, me diz uma coisa, e esse negócio de ser apresentadora, que pintou, né, num piloto, num assalto, te motivou ainda mais pro teu desafio, ele vai ficar em apresentadora ou os planos são para seguir adiante? Olha, eu falo que eu estou apresentadora. É uma função que eu adoro, gosto.
Acho que o Tá na Área foi uma escola também, porque o Tá na Área você apresenta, você comenta, você traz a sua personalidade para aquele programa. É o que a gente faz hoje no Esporte Espetacular. O que eu sou hoje no Esporte Espetacular é o que eu sou na vida. Então, se a gente conversar fora do ar, você vai ver que é a mesma coisa. E é a comunicação que eu acredito. Mas eu participo do Seleção Sport TV como comentarista, eu participo de outros programas da casa. Então, é o que eu te falei no início, eu sou jornalista. Espero estar preparada para todas as funções, para tudo que a Globo e o grupo precisar de mim. Eu iria para a Olimpíada de Tóquio como repórter. Então, assim, eu não me vejo, o que você é? Eu estou apresentadora, mas sou uma jornalista e cada dia me preparando mais para as funções e os desafios que estão por vir. É porque esse negócio, o jornalista gosta muito de estar na rua, né? Que é onde eu sempre digo, a notícia está na rua, a notícia não está dentro da redação. Bom, e aí daqui a pouco as pessoas sentem falta deste contato, de criar fontes, e dentro da redação isso já é mais difícil de acontecer, né? É verdade. Você tem que ver quando eu saio da redação para fazer uma entrevista, para ir a um treino, olha, eu fico assim, parece que soltaram a criança na Disney. Eu sinto muita falta disso, muita mesmo. Por isso que eu fico ansiosa pelas coberturas. Na Seleção Brasileira, na Copa América, eu cobri a Seleção Brasileira como repórter, eu fui para treino, eu fui para coletiva, eu conversei com repórter, eu conversei com fonte. Isso é o que me move. Eu amo isso. Então, faz falta, mas com os quadros, agora não, pela pandemia, mas com os quadros que eu tenho no próprio Esporte Espetacular, como é de casa, que eu posso ir na casa dos atletas, que eu posso conversar com eles pessoalmente. Às vezes eu vou nos clubes, isso já faz eu matar um pouco da minha saudade. Bom, quando o papo é bom, passa rápido. E aqui, quando levanta a placa dos acréscimos, não tem moleza, acaba mesmo. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco do Paredão do Guerrinha. Eu estou conversando com a Bárbara Coelho, apresentadora da Globo. Uma bela cabeça, já deu para sentir nos primeiros 16 minutos. Espera aí, a gente só vai trocar o fardamento, tomar uma aguinha e já volta para o segundo tempo. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu estou conversando com a Bárbara Coelho, que no primeiro tempo contou coisas maravilhosas da sua vida, do seu início de carreira. E é um início de carreira que ainda vai ter uma longa jornada. Quanto tempo de trabalho até agora, Bárbara? Olha, eu estou com 32 anos, eu comecei com 19. Comecei a trabalhar na rádio. Então, estou aí com mais de 10 anos de carreira. Mas uma eterna iniciante. Estou engatinhando ainda, Guerrinha. Tem muita coisa para aprender, viu? Me diz uma outra coisa. Com tanta coisa para fazer, sobra tempo para botar os olhos e botar a vida em outras coisas, num lazer? Tu consegue encontrar tempo para isso? Encontro sim. Eu tenho coisas na minha vida que eu não abro mão, né? Primeiro, a minha relação com a minha família. Eu sinto muita falta da minha família, dos meus amigos, então assim, eu sempre tiro um tempinho na semana para falar com eles. Agora, claro que a gente está num momento de exceção, né? Uma pandemia que acabou mudando toda a nossa rotina, mas quando não existia a pandemia, eu estava sempre indo para Vitória, meus familiares vindo para cá. Eu faço meditação todos os dias pela manhã. Na parte da manhã eu acordo bem cedo, eu acordo 6, 6h30, 7, no mais tardar. Eu vou para minha academia, eu jogo meu futevôlei, eu vou para o meu funcional, dou uma corrida. Então tem coisas assim que eu não abro mão. É a minha relação com os meus amigos e com a minha família. E também essa parte de praticar uma atividade física, estar em contato com a natureza, fazer trilha, ir para um pagode, que eu gosto de um pagode, gosto de uma cervejinha. Então vivo intensamente tudo que eu gosto de fazer, viu? Me diz uma outra coisa, como é que tu tá vendo o surgimento de tantas mulheres na televisão, no rádio, nos jornais, fazendo futebol, fazendo esporte? Elas descobriram, as pessoas descobriram que elas também têm talento para isso. Como é que tu vê isso? Então, além das pessoas descobrirem que a gente pode fazer o que a gente quiser, não que algum dia alguém disse que a gente podia fazer, eu acho que a representatividade aumentou, e aí com representatividade, Guerrinha, as coisas acontecem. Então, para eu olhar para esse mercado e falar assim, eu posso trabalhar com isso, existiram outras mulheres antes de mim. A gente pode falar da Milena, a gente pode falar da Glenda, tem várias pessoas que começaram nesse mercado, né, antes de mim, antes de eu começar.
E assim, e é o que está acontecendo, posso dizer assim, na outra geração que está vindo depois de mim. Não sei se nem é essa palavra, porque tem muita gente da minha idade, não sei nem se eu posso colocar assim, mas vamos colocar assim que fica mais fácil. Como as mulheres aumentaram, como tem mais gente trabalhando, lá embaixo, aquelas meninas que têm medo, ou que pensam assim, poxa, será que isso é para mim? Será que vão me aceitar? Elas começaram a ver que dá para fazer, que pode fazer. Então elas começaram a se capacitar cada vez mais cedo. Porque o que acontece muito, Guerrinha, é que lá no começo, quando eu te contei dos assédios lá atrás, quando as pessoas questionam a nossa capacidade, a gente desiste. Porque é muito cruel, é doloroso, é cansativo, emocionalmente muito desgastante. Então lá no começo você já fala, cara, isso não é pra mim não. Estão falando que não é pra mim? Então não é pra mim, deixa pra lá. E a gente vai trabalhar com outra coisa. Hoje em dia, as meninas que estão chegando, elas não olham para o mercado assim. Elas falam, tem um monte de gente aí, várias delas fazem, por que eu não posso fazer? E aí não tem mais como barrar esse movimento. É um movimento de uma mudança de sociedade, não só no esporte. Então, assim, eu torço muito para que essas mulheres cheguem com cada vez mais força, com mais ambiente para trabalhar. Eu torço para que elas não passem pelo que eu passei lá atrás. E acho que a tendência é melhorar. Eu olho para a estrada e ainda acho que está muito longe do ideal. Mas eu confio muito nos processos. Eu acredito que lá na frente eu vou olhar para trás e vou ter muito orgulho de tudo que a gente percorreu e de tudo que a gente construiu. No teu lazer, tu gasta algum tempo vendo jogo de futebol, ou daqui a pouco tu só vê o compacto, tu procura te informar? Tu também é uma mulher de ficar na frente da televisão, perder 1h30 assistindo o jogo ou não? Eu só vejo o jogo, né? Esse é um defeito, inclusive. Eu tenho usado a pandemia a meu favor nesse sentido para furar um pouco a minha bolha. Eu até estou com um projeto que se chama Furando a Bolha, porque eu tenho tentado sair um pouco desse universo do esporte para experimentar outras áreas, para conhecer outras áreas, porque eu acho que é importante para a minha bolha, inclusive, aumentar a minha rede de contatos, olhar para as pessoas nas redes sociais que fazem outras coisas, que desenvolvem outros projetos e outras atividades, para conhecer esse mundo. Mas assim, Guerrinha, a minha vida ela é voltada para isso, desde que eu sou criança. Então, assim, quarta-feira, eu vou pegar a quarta-feira para usar a data simbólica do futebol, né? Não porque só na quarta-feira eu vejo o jogo. Mas quarta-feira é inegociável, minha quarta-feira. Ontem foi Champions a tarde toda, à noite Copa do Brasil e a tarde toda e a noite toda vendo jogo. Isso é inegociável, não tem lazer nesse dia. Obviamente que um jogo ou outro, mas não numa quarta sim. Quarta sim é inegociável. Mas um dia ou outro da semana você quebra, até porque a gente tem que ter vida. Mas eu gosto muito, entendeu? Assim, eu não abro mão mesmo, é minha vida. Eu só falo que sobrevive no esporte quem respira esporte. Quem não respira esporte, você vê que não se acompanha o trabalho da pessoa, você vê que ela não transparece viver daquilo e você troca de canal, aquilo não passa empatia pra você, aquilo não passa verdade, e eu sou verdade, assim, eu sou verdade em pessoa, então eu sou verdade no trabalho também. Até porque, Bárbara, aquele negócio, tu olha, porque no outro dia tu precisa estar informado. E é muito melhor tu estar informado com os teus olhos do que com a boca dos outros, o que eles te dizem. Por isso que a gente perde, né? A gente perde muito tempo. Vai ver futebol de novo? É a minha vida, eu tenho que ver. Senão amanhã eu vou discutir o quê com os caras? Nada. Exatamente. Né? Tem que ver. Exatamente. Tem uma outra coisa que aconteceu na Copa América que é até legal usar de exemplo. A minha parte de trabalho era a parte da manhã. Eu era flecheira dos programas da Globo de manhã e do Sport TV. Então, assim, eu entrava às 7 da manhã e saía 2 da tarde. À tarde eu ia pro treino. Eu só parava de trabalhar às 8, 9 da noite. E às vezes a galera falava pra mim, poxa, Bárbara, descansa um pouco, tá puxado pra você, porque você acorda muito cedo. Eu falo, mas o que eu vou falar amanhã no Redação? Eu vou falar no Redação que eu li no Globoesporte.com? Não acho justo. Eu acho que eu tenho que trazer a minha informação, eu tenho que trazer o que eu vi do treino, eu tenho que trazer o que eu vi e o que eu tenho de informação da coletiva do Tite, porque a minha participação no Redação Sport TV não era uma participação de repórter, era como se eu fosse alguém da mesa, para debater aquilo. E eu não queria ficar com as informações dos meus colegas, eu queria ter as minhas. Isso foi tão gratificante para mim, que depois da Copa América o Tite chamou alguns jornalistas para conversar individualmente, eu fui um deles. Então, assim, de tanto que ele acompanhou o meu trabalho durante a cobertura da Copa América da seleção. E isso, para mim, é o resultado muito maior do que qualquer salário de tudo que eu construí nesses últimos anos.
Como é que tu lida, Bárbara, com as redes sociais? Que a rede social, hoje, ela é um perigo, né? Não sabendo lidar, é uma arma contra. Tu é de, daqui a pouco, ser ofendida, daqui a pouco tu é elogiada. Como é que tu lida com isso? Então, eu falo que, por exemplo, o Twitter, que é a melhor ferramenta de todas, eu só tô ali para ler o que as pessoas falam, os meus parceiros, meus colegas, as fontes de informação. Eu não me exponho mais ali. Porque aquilo é um recorte. As pessoas, se elas querem acompanhar a minha opinião e meu trabalho, elas vão lá na televisão, que eu vou estar lá na Seleção falando o que eu penso sobre um jogador, sobre um jogo, porque o Twitter, ele acaba sendo alvo de pessoas que estão ali apenas para te machucar e para te magoar. Então eu prefiro não usar essa rede social para dar a minha opinião. O Instagram, por exemplo, é uma rede social mais simpática. Então, se você entrar no meu Instagram, por exemplo, tem de tudo um pouco. Eu dou opinião, esses dias eu fiz um IGTV sobre seleção brasileira, eu trago algumas brincadeiras em relação a quem é melhor, eu trago também conteúdos do meu dia a dia, eu faço algumas coisas agora nesse meu projeto de furar a bolha, então tem até bastante coisa lá de diversificada, diferente, e porque ali eu acho que tem um público que acompanha e que curte o meu trabalho. Aí você pode até pensar assim, poxa, mas aí é legal, né? Ela só quer ficar com o bônus da profissão, e o ônus, e a parte da crítica. Não confundam as coisas, eu falo para as pessoas. A crítica é a crítica, ela sempre vai existir. Eu falo para milhões de pessoas todos os domingos. Eu não gosto, eu não agrado todo mundo. Mas abrir espaço para as pessoas me ofenderem, eu não vejo razão para isso. Então eu tento trabalhar dessa forma as minhas redes sociais. O que não me faz bem, eu não uso. Eu não trago aquilo para minha vida porque eu sei que vai me desgastar muito emocionalmente e eu não preciso disso. E como é que tu lida com as saídas? O shopping, o restaurante, que certamente as pessoas chegam perto de ti, querem conversar, querem tirar fotos. Como é que tu lida com isso? Eu lido muito de boa, cara. Assim, eu acho ótimo, não tem problema. Eu gosto de receber o carinho das pessoas. O público, ele é o meu cliente. Né, assim, o retorno ele é muito importante, então o público ele é o meu maior termômetro, é bem legal. A única coisa que eu não gosto às vezes é quando você está num ambiente assim, e aí às vezes a pessoa está super prestando atenção na sua conversa, mas é aquele reconhecimento velado, ela nunca vai pedir para tirar uma foto com você, mas ela presta atenção em tudo que você faz. Aí dá uma sensação estranha de vazão de privacidade. Mas esse é o ônus da minha profissão, que faz parte, né? Eu sou uma pessoa pública, tenho uma responsabilidade gigante por isso. E eu acho que eu tenho que tratar e lidar com isso da forma mais natural possível. Aqui no Sul, seguidamente se discute se é bom, se é ruim, o VAR. Qual é a tua opinião sobre o VAR? Eu gosto do VAR, acho que ele tem muito que melhorar, mas o que a gente precisa entender, que ficou claro, que o VAR não vai zerar as nossas dúvidas. Por que ele não vai zerar? Existem duas questões aí que o VAR minimizou muito. A questão da bola entrou ou não entrou, né? É um fato. Você vai lá, consulta e vê se a bola entrou ou não entrou. E tem também a questão da linha de impedimento. Você vai ver se o jogador tinha condições ou não. Né? Agora, muitos lances no futebol continuarão e sempre serão lances de interpretação. Isso é um fato, a gente precisa se acostumar com isso. O que eu acho que no Brasil acabou se tornando como se fosse uma inversão de papéis, é que é muito claro no mundo a orientação da FIFA é que o árbitro de campo que toma a decisão final. É ele que tem o apito, é ele que decide se aquilo vai ser uma decisão porque o VAR mostrou para ele que por exemplo, um lance de pênalti, né? Ele vai consultar o VAR pode mostrar para ele o lance por outros ângulos, mas não é o VAR quem decide é o árbitro de campo. E aqui no Brasil não se respeita isso. A gente quer tomar a decisão, a gente acha que quem toma essa decisão é o VAR. E acho que é uma decisão ainda muito demorada aqui. As coisas ainda são muito lentas. Ela é até pela pressão. Ela chega a ser indisciplinada em algumas vezes. Exatamente. Né? Então, assim, o problema não é o VAR, o problema é quem executa. Tu olha na Europa, o cara tá ouvindo o VAR, ele tá sozinho. Aqui, quando o cara pede o VAR, entra até o bombeiro dentro do campo. Né? Quer saber o que tá... Não é por aí, deixa o homem decidir, depois vamos ver. Pois é. Eu falo umas coisas, e aí eu até brinco aqui com os meus parceiros, porque a gente são ex-jogadores, tem mais experiência que eu falo, pô, cara, pode falar que eu tenho uma visão muito romântica, que eu nunca joguei, mas vou falar mesmo assim. Dá amarelo pra todo mundo. Veio pra cima, que se dane. Dá amarelo pra todo mundo, entendeu? Porque
Senão a gente não vai reeducar, a gente não vai conseguir trazer. O que eu falo que a gente tem que fazer, às vezes, é reeducar as pessoas. E aqui existe um vício, porque não existe um respeito por esse árbitro, por esse dono do jogo. Então, vamos amarelar todo mundo. E eu acho que aí as coisas podem mudar. Estraga o jogo, o árbitro não pode ser o personagem do jogo. Concordo com isso. Também não gostaria que fosse. Mas se for uma forma de controle, de organizar o jogo, que seja. Bárbara, eu sabia que o papo ia ser legal. Mas ainda não terminou. Tem 2 perguntas que eu faço no final do Paredão do Guerrinha, que tu também não vai escapar. Pode mandar ver. O que tu fez na tua vida que tu não gostaria de ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Olha, o que eu fiz e que eu não gostaria de ter feito. Uau, essa você me pegou, hein? Essa é boa, porque eu aprendi tanto com os meus erros, sabe? Que eu acho que eu só sou o que eu sou hoje porque eu também errei. Mas talvez lá atrás, quando eu comecei a trabalhar no Sport TV, talvez eu tenha me preocupado com as coisas erradas ali no início. Eu me preocupei muito com o que as pessoas iam pensar, me preocupei muito em agradar, porque eu estava chegando, muito ingênuo ainda, né? Tinha saído de Vitória há tão pouco tempo. Eu acho que eu teria, de repente, focado ali, como eu sempre fiz na minha carreira, do meu trabalho, que para mim é fruto do meu amadurecimento isso. Talvez eu faria diferente. E o que eu não fiz ainda, que eu quero fazer, eu quero cobrir a Olimpíada, se Deus quiser, ano que vem em Tóquio, e quero cobrir final de Copa do Mundo, Eurocopa, Champions League, a lista é extensa, viu? Tem muita coisa ainda que eu quero fazer, mas falando de um sonho mais próximo, eu gostaria muito de estar em Tóquio ano que vem e cobrir essa Olimpíada como seria esse ano. Bárbara, obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que os gaúchos ficaram conhecendo e mais apaixonados por ti, pelo teu trabalho. E a gente uma hora vai se encontrar aí para comer um churrasco, bater o papo, botar uma resenha em dia. Obrigado pela presença. Vambora, pode contar comigo. Eu que agradeço o carinho, o convite, qualquer coisa, é só me chamar aqui, viu? A gente, se Deus quiser, vai se conhecer sim. Um beijo. Outro, Bárbara, obrigado. Termina aqui o Paredão do Guerrinha. Vou lembrar, hein? Tem show de bola, depois tem Corinthians e Inter e segunda-feira tem Grêmio e Bragantino. O Paredão volta sábado que vem. Tchau. Paredão do Guerrinha.